Oi, pessoal! Estamos aqui, né, para mais um dia de vitória. Aleluia! Se o seu dia já começou mal, então já para um pouquinho, ora para que o Senhor possa esvaziar a sua mente, te dar tranquilidade, acalmar seu coração, tomar a direção, né, do dia de hoje, seja conforme a vontade dele. E vamos seguir para o vídeo, que a gente já vai começar abrindo em Gênesis 39, versículo 21 e 23. 21 diz assim: Mas o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Quem aí conhece a história de José, gente? Um servo de Deus muito fiel, foi vendido pelos seus irmãos, e aí, gente, foi trabalhar na casa de Potifar, e aí ele ganhou a confiança de Potifar, começou a ficar como mordomo daquela casa, tudo em relação às tarefas da casa, ele organizava, era tudo com ele, porque ele era muito confiável. E aí, né, sempre dando o seu melhor em tudo, o Senhor abençoava ele em tudo que ele fazia, porque ele era um servo fiel. Aí a mulher de Potifar quis, né, que ele se deitasse com ela, mas ele foi fiel. Como eu poderia fazer uma coisa dessa com o meu senhor? Eu não posso, não sei o quê, trair o meu senhor dessa forma. Então essa mulher ficou furiosa, gente, furiosa mesmo. E aí simplesmente foi e disse pra Potifar, né, o marido dela, que José. José tinha se deitado com ela. E aí, gente, Potifar acreditou nela. E aí o que aconteceu? Jogou José na prisão, no cárcere. E o que aconteceu com José lá? José sempre sendo, né, confiável, sempre fazendo tudo de forma certinha, sabe? Sempre diligente, sempre dando o seu melhor. Ele ganhou a confiança do carcereiro também. O carcereiro entregou as chaves do cárcere nas mãos dele. Ele poderia fazer qualquer besteira que fosse ali, mas o carcereiro confiou nele. E no 23 vai dizer, né, que o Senhor também estava com José ali naquele cárcere. Ou seja, estava com José na casa de Potifar, estava com José no cárcere, estava com José quando José vira governador do Egito. Então, gente, Deus estava com José em todas as etapas. Mas o que acontecia em todas essas etapas? José era fiel, José dava o seu melhor, José era dedicado, José tinha foco, José tinha objetivos, José tinha um bom caráter e ele tinha princípios e ele não feria os seus princípios, ele não fazia nada que ferisse os seus princípios, que ferisse aquilo que ferisse o coração do Senhor. Então José era muito prudente, ele era uma pessoa realmente de ganhar a confiança de qualquer um, porque ele era correto, correto perante Deus, correto perante a lei, e é assim que nós também devemos ser. Quando nós somos, né, luz do mundo, nós chegamos para iluminar o ambiente. É isso que as outras pessoas esperam, que a gente ilumine, e não que a gente se camufle. E em quantas situações, né, a gente é levado a sermos como as trevas, né? Vamos supor que você está hoje, você não estudou nada, e aí alguém vai falar, olha, tem uma pesca aqui para você. E aí você é cristão, aí você, nossa, é errado pescar, trapacear, Deus não se agrada disso. E aí você decide pescar mesmo assim, porque para você tirar uma nota ruim vai aí te prejudicar mais do que decepcionar o Senhor. Mas você está muito enganado. Porque, gente, como filhos de Deus, nós devemos sempre dar o nosso melhor. Então, se você vai ter uma prova, estude. E se você não estudou, é porque você está pedindo para tirar uma nota ruim e não reclame disso depois. Não reclame que Deus não te ajudou porque você não quis estudar. Você fez uma escolha de não estudar, agora assuma as consequências. Não tente trapacear para conseguir o resultado que você não merece. É simples. A vida com Deus é uma vida correta, uma vida com ética mesmo. Então a gente cresce, né, ouvindo isso, ouvindo sobre como é seguir a moral, como é seguir a ética, mas a gente não aplica tudo. A gente não aplica tudo e a moral de Deus não é como a moral do mundo. A moral de Deus é muito mais complexa, porque tem outras coisas a mais que não tem numa moral comum, que não é tão requisitada assim, entende? Tipo, a moral comum não vai mandar você trabalhar para conseguir ajudar o outro. Isso não é algo que está na moral comum que a gente vê no cotidiano. É cada um se vira com o seu. Seja honesto, ajude quando puder. Mas a moral de Deus não. É
trabalhe para que você tenha condições de se sustentar e ainda ajudar os necessitados. E aí, tá vendo como é diferente? É muito mais, requer muito mais esforço, muito mais, sabe, disposição da gente. E José, ele tinha o caráter dele firmado em Deus, ele sabia quem ele era. Por isso, ele poderia, a gente, mulher de Potifar, com certeza era muito bonita, com certeza era muito atraente, muito seduzente. Imagine aí para José, que estava lá, ó, nunca tinha se relacionado com uma mulher. Imagine aí, tendo a mulher lá, ó, chamando ele pra cama. Não tinha ninguém em casa, não tinha ninguém ali que pudesse flagrar eles. E ele simplesmente negou. Por quê? Porque ele sabia que ele iria trair Deus, trair Potifar e trair o próprio caráter. Então, muitas vezes a gente age de forma que a gente acaba traindo quem somos e quem Deus é. Então a gente acaba traindo a confiança do Senhor quando a gente pisa na bola assim de forma consciente, né? Porque a gente sempre tem a chance de escapar, a chance de fugir. Mas o que podemos aprender hoje para que a gente possa evoluir, né? Que nós devemos sempre, sempre nos lembrar dos nossos princípios, de quem somos, com quem estamos, que é Deus, e devemos nos esforçar para não quebrar isso, para não quebrar nossos princípios, para não voltar atrás, para não agir de forma como se a gente fosse agradar aquela pessoa, mas desagradar a Deus, que a gente não venha avisar aquela recompensa rápida, sabe, aquela sensação de felicidade rápida, aquele prazer rápido, é aquele momento, sabe, de recompensa, que a gente se sente bem por estar fazendo aquilo, bem, né, porque depois a consciência pesa, já pesa antes, mas você faz assim mesmo, achando que tá tudo bem, que depois você vai poder consertar. Mas vamos aprender, né, a fazer o que é correto. Faculdade vem aí, né, se você tá fazendo faculdade, se você tá na escola, ou se você só trabalha, vamos fazer o que é correto, vamos fazer aquilo que estamos ou sendo pagos ou que estamos ali para fazer, porque se a gente estuda, a gente precisa estudar. É para isso que a gente está lá, para estudar. Tudo bem que você não tenha todo o tempo do mundo para estudar, mas não vá atrás de recursos, como pode dizer, ilegais, né? Não vá contra o que Deus diz para você fazer. Então, não contrarie a vontade de Deus, não contrarie aquilo que agrada a Ele, porque se você for por esse caminho, você vai se lascar de qualquer jeito. Pode não ser instantâneo, mas você ainda vai quebrar a cara. E imagina só um cristão sendo flagrado pescando. Que mico! Que mico! As pessoas vão falar aí, ó, quem é o cristão agora? Olha aí que exemplo. Eu que não vou pra igreja com uma pessoa dessa aí na igreja, eu que não vou pra igreja dele. E é assim que as pessoas são mesmo. Elas vão agir dessa forma com você. Se pegarem você fazendo algo errado, se pegarem você roubando no trabalho, se pegarem você burlando o sistema, é assim que vai acontecer. Porque nada fica escondido, gente. Nada fica oculto. Então as pessoas, elas nos observam esperando que a gente realmente cumpra aquilo que, né, é pedido, aquilo que é o certo de se fazer. Então que possamos nos esforçar para fazer, né, tudo de acordo com a lei do Senhor, de acordo com a moral cristã, de acordo com aquilo, né, que é agradável a Deus, assim como José, porque, olha só, Deus abençoava José em tudo o que ele fazia, porque ele também honrava o Senhor em tudo o que ele fazia. Então é questão de querer mesmo, dar o seu melhor sempre, porque as recompensas vão vir. Então, faça com amor, né, tudo o que você tem para fazer, faça como se fosse realmente para Deus, porque na verdade acaba sendo e é para Deus. Tudo que a gente faz tem que ser para Deus mesmo. Então, se você for fazer qualquer coisa a partir de hoje, que você pare e pense, é para Deus, eu vou dar o meu melhor. Porque as coisas vão começar a fluir, o Senhor vai te abençoar em tudo que você vai fazer. E aí, você vai ver, né, como faz a diferença na sua vida você se dedicar a tudo que você faz, fazer com amor, fazer bem feito, né, dando o seu melhor. E essa é a dica de hoje. Dê o seu melhor em tudo que você fizer e você será bem-sucedido. É isso, até amanhã.